Bom dia, mais um XP Connection no ar, no mercado extremamente volátil aí, com ações subiram, né, na semana passada, alguns ativos mais de 30%, 40%, 50%, impressionante isso. Ativos considerados ruins subindo muito, ativos, né, bons não subindo tanto assim, hoje alguns devolvendo uma parte desses ganhos, setor de banco, setor financeiro. Impressionante esse cenário, aparentemente mais calma aí o final de semana, né, Kim? Mas bom dia pessoal, bom dia Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Isso aí, quinta e sexta a gente teve muita informação nova e aí no final de semana deu uma acalmada realmente hoje, devolvendo lá fora também, estava sem muito impulso, mas de qualquer forma o driver agora é totalmente político, né? Então, Total. A gente vai conversar um pouquinho disso ao longo do programa, mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Isso aí, né? O cenário ainda extremamente incerto, muita gente questionando, eu compro o quê? Ou será que eu compro? É hora de proteger, para onde vai essa bolsa? A gente gosta sempre de falar que no ano passado com o Levi, né, em março, só o do Levi falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajeitar assim e tudo mais, a bolsa, é isso mesmo, o Léo ABB está falando isso, voltamos para 2014, perfeita a comparação. A bolsa bateu 58 mil pontos em março do ano passado, muito por conta do Levi, né? Eu vou fazer, vai acontecer tal. E aí não fez. Aí agora você fala, o que fez essa alta da bolsa, né? A bolsa saiu de 37 mil para 48. Óbvio que lá fora também melhorou um pouco. Janeiro foi um mês muito ruim para as bolsas lá fora e aqui a gente não tinha congresso, né? Tava em recesso, só voltando praticamente depois do carnaval. Mas o que motivou essa alta aqui depois desse cenário um pouco melhor lá fora, juros de reais negativos, né, Japão e dentre outros países, a própria Estados Unidos não tão bem quanto se imaginava, então não elevaria a taxa de juros por lá no curto prazo, tudo isso. A gente teve aqui um cenário de aumento de probabilidade de impeachment, né, ou da presidente Dilma não terminando o seu mandato, né, não indo até o final. E aí, em pesquisa até realizada, a gente fez quinta e sexta da semana passada com investidores institucionais, 50% acho que ela não completa, né? A maioria, né, 61% acreditam que a probabilidade dela completar é de 50%. Então, tem uns ali que acham que nem que ela sairia, a probabilidade de 80% dela sair. Mas a grande maioria ficou com a probabilidade de 50%. E como bem lembrou o Léo ABB aqui, a gente viveu isso em 2014, né? Lembrando que em 2014 a bolsa chegou a bater 44.900 pontos, 44.500, foi o menor nível. Na primeira pesquisa, se não me engano, em março de 2014, a primeira pesquisa demonstrando a presidente Dilma ganhando em primeiro, se reelegendo em primeiro turno. E aí a gente viu a bolsa batendo 60 e poucos mil pontos no mesmo ano, né? Extremamente volátil. A bolsa agora está andando não por fundamento, pelo político, e é a pior coisa que existe. Ano passado a gente viu, 58 mil pontos, a bolsa extremamente cara, a gente recomendando proteção. Agora pode ser que a gente fale aqui em proteção, que a gente sempre vem falando, e se ela renuncia, sai, é caçada, tudo isso, essa bolsa continua andando, né, Kim? O cenário nessa questão mudou um pouco, porque antes a gente se apoiava no Levi, tinha um macro muito ruim, tudo bem. Agora, cada vez mais pode sair mais informações, né, aumentando cada vez mais a probabilidade da presidente não terminar o mandato, e aí, obviamente, isso vai refletir em bolsa. Então, a gente tem que só separar o fundamento do fluxo, né? Assim, do fundamento todo mundo já conhece, o macro continua muito ruim, e nada de reforma estrutural andando, principalmente agora com a Lava Jato no centro da questão, então isso vai ficar de fora, então fundamento muito ruim, e aí o gap de preço para fundamento aumentou. Então o risco aumentou, mas você tem que respeitar o fluxo, né? Que a gente tem conversado bastante aqui, porque começaram agora essa nova fase e tudo indica que mais informações podem sair, né? Talvez a Polícia Federal não tenha feito essa condução se não tivesse mais coisa por trás. Claro, espero, né? Também, e ainda você tem ali a prisão do João Santana, o Léo Pinheiro fazendo delação, né? Você tem Delcídio também. Então tem algumas questões aí, novas informações que podem trazer mais fluxo ainda. Então a gente respeita a questão de fluxo, mas realmente fundamento um pouco distorcido. Nesse sentido, a gente até
aumentou nossa correlação com a Bolsa, é o mais, ao nosso ver, olhando para frente, é o mais sensato a fazer, porque, querendo ou não, aumentou as probabilidades. A gente não fez nenhuma loucura de colocar Petro, Vale, algo nesse sentido, mas a gente aumentou nossa correlação com a Bolsa, justamente porque cada vez mais a probabilidade da Dilma não terminar o mandato pode aumentar, e isso aí vai ter reflexo na Bolsa. Então a gente quer aproveitar esse possível cenário, e de qualquer forma a gente está colocando ativos bons, né? Não é que a gente está colocando qualquer ativo ali. Então a gente fica com ativos bons na carteira e um pouquinho mais correlacionado com o índice. Nos pareceu bem racional fazer isso agora. E aí, até o pessoal até comentando aqui, né, que se a gente mudou as perspectivas de preço do minério, hoje subiu 19%, até bem... É bem lembrado essa questão, mas talvez seja uma questão muito pontual, né? A gente viu ali, se for ver, os metais como um todo não tiveram essa alta expressiva, né? Então, talvez alguma questão de estocagem ali, a gente viu que esse é o preço no porto de Qingdao. Então, pode ter acontecido alguma coisa específica ali, porque senão, se fosse uma coisa mais estruturante, a gente teria visto talvez cobre, níquel seguindo um pouco essa tendência, e não foi o que a gente viu. Então, acho que é muito cedo para falar em mudança de perspectiva por enquanto, né? Até o governo chinês ali comentando que revisaram perspectivas para baixo, enfim, todo mundo já esperava, mas realmente mostra um pouco da situação delicada de crescimento aí, ou desaceleração do crescimento lá na China. Isso aí tende, sim, a impactar minério de ferro, né, para frente. Chegou agora aqui para mim por e-mail, né? Saiu do forno a homologação da delação premiada do ex-vereador do PT, Alexandre Romano, conhecido como Xambinho. Ele complica a vida da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e do ex-ministro Paulo Bernardo, fonte Época, né? E até bem lembrado aqui pelo Jota, a Lava Jato está na fase 24ª, já está prevista, né, a fase que eu estava falando com vocês de manhã, 31ª, ou seja, vem mais coisas por aí. Concordo, tem mesmo para vir, mas é difícil, né, você se posicionar, né, dessa maneira, mas vai acontecer isso, é político, é imponderável da política, né? A gente tinha até pouco tempo atrás uma probabilidade de impeachment. Quem assistiu, até botei isso no Face, o painel do William Vac, que ele fala, sábado, 11 da noite e domingo, acho que 7 e 5 da noite, ele passou sábado às 5 da tarde. Então, fora os outros horários, foi extremamente interessante, onde ele tinha 3 consultores políticos, o Carlos Mello, do INSPER, o Murilo Aragão, da Arco Advice, e também o Bolívar, né, que agora eu não lembro, desculpa aqui a memória, mas eu não lembro da onde especificamente. E eles estavam discutindo isso, né, sem muita saída para ela, que aumentou consideravelmente a probabilidade de impeachment. A Eurásia, ou Eurasia, né, dependendo como você olha o nome, é uma consultoria política. Ela já tinha descartado. Quando veio o STF, o rito do STF no final do ano passado, ela falou assim, não tem, quase zero. E agora ela falou que é 50%. Eu falei, meu Deus do céu, pô. A gente já estava assim, a gente acreditava numa probabilidade maior, de 50%, até um pouco maior, e quando veio o impeachment diminuiu. Não sei, chutaria, não sei se tem 50% ainda de chance, tem que pegar uma coisa muito claro para ela, né, em relação a ela. Mas é o que eu estava falando, por que eu estou falando isso tudo? Estou falando de política. Infelizmente, a gente não queria estar aqui discutindo política, a gente queria estar aqui discutindo fundamentos. E operar política é o pior possível. Eu diria um dos melhores gestores, se não o melhor, de fundos de mercados, o Stuberg mesmo falou isso. Por fundamento, ele tem que estar comprado em dólar e vendido em bolsa. Só que se ele não trocou isso, se ele não reverteu, imagina o prejuízo nas carteiras, né? Se ele está comprado extremamente grande em dólar e vendido em bolsa. Então a gente viu até, né, um dos nossos economistas visitou alguns gestores no Rio de Janeiro na semana passada, e eles informaram que eles tinham zerado a posição em dólar comprado e tinham comprado bolsa. Mas índice futuro do tipo, cara, não posso ficar de fora desse fluxo. Não é por fundamento, eles falaram, larguei um pouco porque não é por fundamento. Por fundamento, uma grande maioria falou que seria estar comprado em dólar e vendido em bolsa. Dito isso, perguntaram, para onde iria o dólar se tivesse o impeachment não terminando o mandato. Da nossa última pesquisa na sexta-feira, que nós divulgamos,
A maioria dos investidores institucionais acredita que o dólar iria para 3,30, 3,60, né? Então, fazer um médio ali 3,45, né? 3,40. Então, acho que poderia vir sim para essa. Eu acho que abaixo de 3,50 poderia sim, se tivesse, né, Kim? O que você acha? Se tivesse, sim, acho que por expectativa, por não expectativa. que vá se manter lá, né, depois. É isso. Mas no primeiro momento, sim, teria esse espaço. E pode acontecer o que aconteceu, todo mundo fica falando sobre isso da Argentina, né? A Argentina, a bolsa foi, melhorou, depois volta. É óbvio, depois vai para o fundamento, né? Vai na expectativa e depois acaba ajustando pelo fundamento. Até porque se tiver uma alternância de poder, nada indica que tudo vai se resolver, né? Acabou a crise. Todo aquele nó político vai continuar. E é interessante até colocar que se fosse via impeachment, quem assumiria seria o Temer. A gente sabe que a Lava Jato vai ficar na cola do PMDB e do Temer. Então sempre vai ter essa incerteza. A esquerda já não vai mais apoiar, óbvio, por motivos óbvios. A direita também não vai querer se associar a um presidente que pode cair a qualquer momento via Lava Jato. Então, aquela questão de entrave do Congresso pode continuar. Porque no final, aqui a gente quer desatar essa questão política para depois avançar no estrutural econômico. E nada garante que com o impeachment isso aconteça. Agora, as probabilidades aumentam, né, das coisas melhorarem. Agora não quer dizer que é garantido. Você tira a incerteza do que o governo vai fazer, mas o interessante é que não interessa, né? Sendo extremamente apartidário, não interessa quem entre no governo, né? O que eu acho que ficou claro aqui com o que está acontecendo é a fraqueza do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mostrando, né, ele está muito mais frágil e uma situação extremamente difícil dele vir como candidato. Eu já falava sobre isso anteriormente, não acredito que ele venha como candidato, a idade, jogar fora todo o legado que ele teve, né? Então acho complicado. Para Dilma, eu acho que o que ela poderia buscar como legado, dado que o FHC a gente tem um legado da estabilização da economia, inflação, né? E uma moeda forte que há quantos anos, né, não se muda a moeda do nosso país, que eu lembro quando era criança mudava toda hora. O Lula retirar uma parte da população da pobreza com as bolsas, isso tem que ser admitido, mas dela não tem legado, né? Ela perdeu o grau de investimento, inflação explodiu, juros elevados, mais gente voltando para a pobreza por conta da menor renda disponível, desemprego bombando, tendo atingido 2 dígitos esse ano ainda. Então, mais de 20% das residências brasileiras sendo sustentadas por alguém que não trabalha ou aposentado recebe Bolsa Família. Um dos legados poderia ser, né, um legado, né, que seria um legado forte, seria tentar aprovar a reforma da Previdência. Dado que ela está brigada agora com o PT, né, se afastou, mas foi visitar o Lula, se afastou, ela poderia vir com isso, tentando passar a reforma da Previdência, que é um legado para olhar daqui a 20 anos e falar, poxa, o que fez, né? Como a gente olhar o FHC, o que ele fez olhando 20 anos atrás? O Lula, o que ele fez? O dela? Para ficar para frente isso. Então, eu torço, né, que isso poderia ajudar aí o cenário político, mas acho extremamente difícil vir e até aprovar, infelizmente. O que a gente acha de CEMIG nesse cenário? Se tiver impeachment, ativo anda, já mostrou isso. Se não tiver, acho que tenderia a sofrer, porque é um ativo barato e segue extremamente problemático ali com interferência governamental. Até semana passada estava posicionado em Embraer, poucas em tendência de alta semanal. Agora estou na pior de todas. Como pode? E agora, né? Devo sair? Não, a gente acha que não deve sair, sair desse ativo, né? Se você está olhando mais o longo prazo, acho que é uma boa manter ali até para efeito de diversificação. Agora, se você está querendo tradear o curtíssimo prazo, você vai ter pressão de dólar ali, isso, né? Querendo ou não. De novo, entra aquela questão de brigar contra o fluxo. Mas se está olhando um pouquinho mais longe, a Embraer é uma boa empresa, está num valuation interessante. Só alertar para esse curto prazo, que talvez seja um pouco desafiador em termos de fluxo. É isso aí. Essa tendência de baixa para o dólar veio para ficar, o ciclo de alta das empresas beneficiadas com a valorização do dólar chegou ao fim. É como a gente citou no início, cadre, né? Vai depender muito do político, infelizmente, né? Muito mais do político do que econômico. O maior erro do mercado é tomar o improvável como sendo impossível. Concordo plenamente. É improvável, existe uma chance. Qual é a chance que você atribui aquilo? 10%. Aqueles 10% quanto é que podem afetar o seu portfólio? Essa que é a grande pergunta. Mas o Stuberg também está comprado violento em NTNB. A gente chamou atenção para comprar para NTNB absurdamente aqui, né? Pô, você pode olhar, tem um post meu, deve ter mais de um mês.
sobre as NTNBs, tudo estava acima de 7%, agora várias abaixo de 7%, curva fechando, mesmo por conta da melhora, né, da possível troca, alternância de poder. Tem 2 pontos que a gente fala, mesmo que ela fique até o final, a alternância de poder aumenta, né? Quando sai a pesquisa de intenção de voto, o Ciro Gomes com 5% no primeiro turno, ele vai para o segundo, ele ganha do Lula, ou seja, mostrando que o piso do Lula é alto, mas o índice de rejeição dele está extremamente elevado, né? Então, esse é o ponto. Depois dessa subida do Ibovespa, vocês veem algum ativo barato para entrar ainda? Né? Hoje estavam questionando isso, né? Hoje ligaram para a gente, o que eu compro? Pô, eu sei que vocês gostam de tamanho, então saiu de 25 para 32. Eu falei, pô, não é que é caro, não vale a pena comprar Itaú. Mas, pô, você pode estar entrando no mercado que andou por um fluxo sem fundamento algum. Os locais estão vendendo o bolso e os gringos estão comprando pela melhora do país. Mas é sustentável essa melhora? Foi como falou o Kim no início, tem muita coisa para acontecer. Se por acaso ela não cumprir o mandato, quem vai entrar, como é que vai se assumir, é PMDB, novas eleições, se vira no ano que vem eleições indiretas. Então é muita incerteza para sair comprando, tomando bolsa. Né? O que aconteceu agora com esse fluxo, praticamente todos os papéis subiram um nível ali, enquanto o fundamento não melhorou expressivamente. Então obviamente, o risco aumentou muito mais agora para qualquer tipo de papel que você vai entrar. Tirando os de dólar, obviamente. Então, realmente fica difícil essa distorção ali, e política, poxa, muito volátil, realmente não surpreenderia se voltasse um pouco, etc. Assim como não surpreenderia se sair mais coisas da Lava Jato e o gringo fala, tá bom, aí agora que vai mudar e vou entrar no Brasil. E aí você fala, peraí, não mudou a situação, não tá longe disso. Então, aí perguntaram até de VEG hoje, né? Falaram assim, a bolsa mudou, alguns ativos não andaram. VEG é um ativo interessante, e a gente sempre comenta aqui em termos de gestão, é uma bela empresa. Mas, de novo, tem alguma parte da receita ali atrelada a mercado externo e uma pressão no dólar pode segurar um pouco a ação. Mas para o longo prazo, de novo, o VEG a gente gosta, apesar do valuation não ser uma barganha, se você assim, acredita numa recuperação da indústria, pode ser uma boa alternativa aí para compor o seu portfólio. Será que a economia de 2017 já está comprometida? Numa parte sim, Jota, não tem como não comprometer. Né? A discussão é se ano que vem vai ter uma recessão, PIB negativo ou não, ou vai ser 0, meio de alta. Eu tendo a acreditar que é mais para 0 ou negativo do que de alta, que a gente não vê a solução disso. Quem vai investir, né, um investidor estrangeiro, num país com todas essas incertezas agora, né? E aí você precisa tratar investimentos agora para colher em 2017. Então, acho esse cenário ainda extremamente complicado. Só para olhar, tem que falar um concorrente nosso, mas eu não vejo problema nenhum nisso. O Credit Suisse, né, o CS, soltou hoje um relatório, eu não vi, só vi a chamada no broadcast, a chamada de que a projeção deles do PIB esse ano era de menos 3,5%, eles agora revisaram para menos 4,2%. Vale só lembrar que a gente tem desde outubro do ano passado uma previsão de PIB para esse ano de menos 4,3%. Nós fomos os primeiros ali a romper a barreira de um PIB recessivo para 2016. Infelizmente, não falo isso com felicidade, mas menos 4,3%. Não mexemos nela, não atualizamos desde outubro para cá. Eu acho que se tivesse que atualizar, provavelmente vai ser para pior, né? Você carrega o PIB também negativo do ano passado, menos 3,8%, mas eu até uso a frase de um empresário, né? Que ele falou no final de dezembro de 2016, infelizmente teremos saudades de 2015. Se o dólar sofrer pressão de baixo, o BC passará a não renovar os swaps cambiais. Parece que ele não tem interesse que o dólar caia muito além do que está, concorda? Em pontos, em partes, SMP, acho sim que a discussão dele é a seguinte: ele não gosta dessa volatilidade, porque isso prejudica tudo, né? Você prejudica a economia, você prejudica o empresário que pretende, né, fazer a venda de um produto e muitas vezes não fez um hedge. Então, assim, a ideia é sempre que o dólar apresente movimentos ou de alta ou de baixa, mas não tão rapidamente assim. Não é cair numa semana 6, 7%, né? É muito forte essa mudança, essa volatilidade num período curto de tempo. Acho que o BC ali, um dólar de equilíbrio, seria na casa do jeito que está, né? Mas para eles, né?
mas eles não conseguem segurar o dólar se vier, obviamente, uma pressão baixista, eles não vão conseguir pressionar. Mas uma maneira, sim, seria não renovar os 100% dos swaps cambiais. O legado aqui. Grendene não participou do rally, seria uma boa opção agora. O Hulk está perguntando, a gente acaba não olhando, não cobrindo Grendene pela liquidez, tudo isso. Hulk. Então ela reportou o resultado, né? Alguns ativos, principalmente small caps, nesse caso, elas acabam não tendo atratividade, porque como é um movimento muito mais especulativo, você não atrai nesse cenário o real money, né? Você não atrai aquele investidor buy and hold que compra um ativo e o mantém. Você atrai, olha, o movimento, olha, Brasil, aí o cara compra os Minas ou zero um short, compra Gerdau, compra CSN, ativos que hoje vêm apresentando um problema econômico sério, né, de retorno, de piora nas margens, tudo isso, compra Petro, outros ativos, compra ativos, entre aspas, com fundamentos ruins. Mas eles dificilmente vão numa small cap, porque ele vai comprar e não vai conseguir vender depois, ele vai puxar o preço absurdamente. Então a gente sempre fala isso. É um cenário de sempre buscar liquidez e não ir para ativos menos líquidos, que é o caso da Grendene. Cenário de volatilidade, as small caps tendem a ficar de fora. Quando tiver uma recuperação expressiva, aí sim, o pessoal vai começar a olhar small caps, então olhando muito mais para frente numa melhora econômica, aí sim, a gente possa ver esse fluxo, mas por enquanto é difícil ver o porquê, né? Se arriscar em ações menos líquidas. E Mills tem bons fundamentos? Tem, é uma empresa boa, mas o problema é que ela vem reduzindo o número, né, dos aluguéis ali. Eu não sei que perguntaram isso, mas tem uma empresa do Lula também, que é o mesmo nome, mais ou menos, é parecido o nome com o Mills. Eu não sei, nunca se estão perguntando da Mills que está no mercado, ou se é a empresa do Lula, né? Mas eu vou acreditar que quem está aqui está perguntando a Mills é que está listada no mercado. É uma empresa que fornece equipamentos, né, de construção, mas o cenário se diminuiu muito, né? A redução foi muito grande. Mas todo mundo fala, mas se ela vendesse esses equipamentos, mesmo com desconto, estaria extremamente descontado. Mas a gente prefere não comprar ainda recomendar a compra nesse cenário. Já existe algum consenso de qual seria o resultado a ser apresentado assim? A gente pode mandar depois, Luiz, cobra a gente amanhã. Sobre as carteiras a gente já falou, né, mais cedo, Fábio, a gente trocou as carteiras na sexta-feira, dado esse cenário aí de maior probabilidade, tudo isso, dela não cumprir o mandato dela. Empresas como a Sula 11 tendem a perder devido à queda de juros. Não, para o setor segurador a gente até comentou sobre isso, né? É pior se você não tiver uma maneira de se proteger a juros e a inflação. O problema é que o resultado de Sula a gente tirou das carteiras foi um resultado mais fraco do que o mercado esperava. Até por isso que a gente também retirou das carteiras. Agora vieram várias perguntas aqui, então estou até olhando aqui. Justifica essa alta em Lame, Loja Gênia, tem valores para tanto? São ativos, principalmente Lame, ativo caro, mas um ativo, quando a gente olha no relativo, extremamente interessante ainda. E Loja Gênia, né, vale até destacar que a gente estava falando sobre esse ativo para estruturadas, né? Lojas, porque agora realmente com toda essa questão tudo subiu, enfim, e o que era relativamente caro ficou um pouquinho mais caro. De qualquer forma, Lojas Renner, a gente gosta muito do management, sim, né? E uma empresa para longo prazo, que não tinha até então esticado tanto, a gente recomendava uma entrada via produtos estruturados, né? Você consegue fazer uma proteção bem relevante e ainda participar da alta. Então, um ativo com bons fundamentos ali, a gente entende que é uma boa ali pro médio e longo prazo. Lojas Renner se encaixa bem nesse perfil. A BVMF é só correção, BVMF foi, né? O ativo saiu de 10,80 que estava outro dia, para acima de 14. Call político, né? Total. Esse é um ativo extremamente, a gente estava falando sobre isso, que é um ativo para call política, BVMF. Olha o fluxo que a gente teve, né? O volume na bolsa foi... Quadruplicou em muito pouco tempo. Então é um ativo que a gente gosta, acredita na compra da CETIP, tudo isso.
Então, mais um ativo interessante para ter. Óbvio, mas não entrar, né? Tá R$ 15. Não, segura, espera um pouco e tal. Mas a gente não gosta do ativo, acho que tá interessante. Atom a gente não cobre. E gosto muito de assistir vocês. Obrigado, o Elias aqui. Sou iniciante e tenho aprendido muito com as análises de vocês. Poderia comentar Suzano, papel e celulose? Suzano, tanto Suzano quanto Fibria são empresas que estão num valuation extremamente atrativo agora. Só que a gente vai entrar naquela discussão de fluxo, né, e qual político. Dado que as probabilidades da presidente não terminar o mandato aumentaram, e se novas informações saírem, a gente pode ver um dólar pressionado, isso aí tende a trazer um obstáculo ali para a SUSB e Fibria no curto prazo. Então, se você está olhando com essa finalidade de curtíssimo prazo, pode ser uma ação bem perigosa ali, porque qualquer dado ruim lá de China com relação a preço, mais dólar pressionado aqui, pode fazer o pessoal reduzir bastante exposição. Agora, para longo prazo, médio e longo prazo, você tentar compor a sua carteira ali e talvez nem tanto papel e celulose, mais uma Embraer que está bem atrativa agora, seja mais indicado. Mas, de novo, no curto prazo, é o call político que vai afetar totalmente, porque afeta o dólar e isso aí afeta, sim, Suzano e Fibria. Boa. Sobre Tietê, pelo que eu me lembro, a gente estava restrito, né, na Tietê. Tractebel com as melhores dos níveis hídricos. Também é uma boa empresa, Tractebel. Mas a gente tem muito receio de setor regulado, o governo mudar uma regra, uma canetada, então a gente prefere ficar de fora, tá, Felipe? Santander é outra que para mim não faz sentido, preço sobre lucro de mais de 8, com Itaú no PL na casa dos 7. Isso aí eu concordo plenamente, né, bebê? No programa Painel deste sábado, né, anteontem, os analistas políticos acreditam numa solução em 90 dias para o impasse em que estamos. Vocês também acreditam nisso? Não dá para dizer um prazo de 90 dias, mas eu acho que tem que acontecer alguma coisa. A nossa economista, mesmo no consultor político, nosso, né, da XP, eles falam isso. Vai acontecer alguma coisa. O quê? Aí mas é outra discussão. No painel mesmo, eles falaram, pô, pode acontecer isso. Será que a Dilma dá uma guinada? Será que ela fecha o acordo político? Isso é que eles são cientistas políticos. Né? Imagina se eles não sabem o que vai acontecer com a política, quem somos nós, meros mortais, né? Mas acontecer algo vai ter que acontecer. Ou uma aliança, porque não dá para perdurar essa situação por mais de 2 anos, né, Kim? Como é que você vai ficar com esse governo se arrastando? E um agravante ali é imponderável a Lava Jato, né? Também. Se fosse só isso, beleza, mas tem uma Lava Jato ali em paralelo que tende a influenciar totalmente na política. Né? Boa. E a gente não olha a Tupi. Perspectiva para a OIBR, uma das piores possíveis, né? A empresa estava se discutindo uma fusão, uma venda para a TIM. A Telecom Itália já anunciou que não quer fazer, ela não quer se unir à Oi, que está extremamente alavancada, mais de 8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Vem vendendo ativos, né? Por conta desse problema de caixa, a gente não vê solução para a companhia tão cedo. Né? Então precisaria do novo aumento de capital que ela já fez a R$2, depois fez grupamento de ações, ficaria totalmente fora, vem perdendo também liquidez absurdamente. Mexe, mas BVMF tem caixa para comprar esse ativo ou precisaria de aumento de capital? Não precisaria de aumento de capital, a compra era via caixa e também via troca de ações. CSN do fundo até agora já subiu quase 170%, contrariando quase todos os analistas, eu diria que todos, né? Se fosse olhar. Subiu até mais que Vale e GGBR. Existe um motivo para tamanha alta, Ricardo Kim? São alguns motivos, né? Talvez, vou elencar alguns aqui. A gente viu, antes desse call político, a gente viu já a CSN esticando. Pra caramba. Por conta de preço do minério. Lembrando que CSN das siderúrgicas é que tem mais exposição a minério. Então, isso aí deu uma impulsionada no ativo. Ela tem conseguido rolar a dívida... e aí deixar essa questão de vencimento um pouquinho mais para frente, etc. Então isso aí também ajudou um pouco. Agora no call político é impressionante como as siderúrgicas têm andado bem. Acho que talvez porque tenha ficado para trás ali. E lembrando que mais um ponto, a CSN sempre tem um short forte ali, e aí quando tem uma alta expressiva acaba acontecendo muito short squeeze. Então acho que é um pouquinho disso que aconteceu em CSN, mas de novo, bem difícil ainda o cenário para todas elas, né? Endividamento extremamente alto ali, demanda muito fraca em termos de aço aqui, excesso global
na parte de oferta de aço. Então, bem desafiador. Aí teve uma questão de cálculo político também no meio da jogada. Alupar ou Taesa? Eu não iria nenhuma das duas, iria de Transmissão Paulista, TRPL4, interessante ativo para carregar, dado o cenário. Ultrapar, um ativo que a gente gosta, Felipe Melo, a gente acha interessante, não é barato, é um ativo caro, excelente management, está crescendo, segue crescendo, principalmente a parte de drogarias deles, né? É uma empresa que virou uma empresa praticamente de logística, um varejo. Fora isso, ela tem informações, né, de que ela está importando combustíveis, então ela consegue vender por um preço melhor e mesmo assim ter uma margem maior do que comprar direto, por exemplo, da Petrobras, que acaba importando também combustíveis. Então a gente gosta de Ultrapar, mesmo sendo um ativo caro, num cenário de crise, né? Não é um ativo que vai apresentar uma forte alta, mas sim um ativo que dá retornos recorrentes, né? O retorno sobre o capital investido é elevado. Poderiam comentar, explicar por que os juros DI futuros caem apesar desse cenário econômico e político? Não deveria subir, não. Os juros futuros, né, os mais longos, eles apresentam uma queda porque quem entrar vai poder fazer mudança, tem um cenário melhor traçado. Se ela cai antes, você pode ter uma alta dos juros no curto prazo e olhando a curva mais longa em queda. Fora isso, com a queda também do dólar, porque ela caindo, o dólar cai, se arrefece também a inflação e aí também juros, tá? Se valeria short em CSN? Difícil. Por fundamento, short até dizer chega. Com certeza, mas aí, de novo, a gente tem que respeitar o fluxo ali, principalmente o cálculo político tem influenciado bastante. Aí sempre vai convergir para a política, né? A gente vai falando fundamento, mas aí vai convergir para a política, é uma coisa extremamente volátil, que é incontrolável ali, agora no curto prazo. E se com a forte baixa do dólar nos últimos dias não era para as siderúrgicas caírem, por que subiram? Por fundamento era para as siderúrgicas caírem, mas realmente quando você aumenta, assim, olhando a visão do mercado, né? Se você acha que uma alternância de poder vai resolver ou vai melhorar as perspectivas econômicas, etc., você pode ter uma recuperação da indústria mais para frente. Empresas que devem se beneficiar muito, até porque ficaram para trás, seriam as siderúrgicas. Então é um pouco desse o racional do mercado para usar as siderúrgicas no call político. Então, por fundamento não era para subir, mas de novo, aqui é mais expectativa e call político. É isso aí, senhores. A gente estourou aqui um pouco tempo. E quanto de preço-lucro vocês acham que o papel fica caro? Não é nessa análise, tem até um curso aqui. A gente está com um curso da Infomoney, né? Extremamente interessante sobre essa parte. A gente tem análise técnica, mas também a gente fala, né? Nossa parte de análise fundamentalista. E um ativo negociando às vezes a 18, 16 vezes lucro, ele pode estar barato em relação de um negociando a 8 vezes lucro, porque depende do setor que ele está inserido. Então você não pode olhar. Se você for pensar assim, você sempre venderia Ambev e compraria Petrobras, e aí você teria sido estopado centenas de vezes nos últimos 2 anos. Então por isso tem que tomar cuidado. Sim, Tesouro Direto continua interessante, sim, NTN-Base, óbvio, elas fecharam um pouco, mas vale sim, é interessante, tá ok? A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. Um grande abraço. Quem não é cliente, preenche lá abaixo e tem acesso aos nossos relatórios, as maiores informações e oportunidades de investimentos. Um grande abraço e até a reunião matinal de amanhã. Valeu, pessoal. Até a próxima.